Boa noite, começamos agora mais um O Papel da Política, com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China. Nós hoje recebemos, eu e Thiago Schuss, Obrigado pelo convite, na verdade é uma honra estar aqui com você, Maurício, obrigado. Obrigado, Thiago. E eu e o Thiago hoje recebemos a psicóloga Deise Moraes, autora do livro Mulheres Invisíveis, Abusos, Feridas e Traumas, Qual a Solução? E proprietária da DMS, que é um instituto que segue toda a parte de psicologia. É uma clínica multidisciplinar e conheci a Deise já há algum tempo e hoje nós convidamos a Deise para falar sobre o pós-pandemia, como estão as pessoas depois de um ano e meio trancados em casa, muitos engordando muito, muitos separando, outros tendo outros problemas. Como é que tá lidar com as pessoas, Deise, depois desse problema mundial aí que deixou todo mundo já meio perturbado? Tava pior antes, hoje tá mais complicado? Como é que tá tudo? Boa noite. Obrigada pelo convite também, tô muito feliz por estar aqui. Gente, não acabou, né? Vamos falar que a pandemia ainda tem um pouquinho aí. Então, a gente ainda tá vivendo algumas sequelas, né, Maurício? A gente tá vivendo algumas situações pós-pandemia, né? No início, quem é que não teve dificuldade? Você falou de engordar. Aqui, ó. 17 quilos a psicóloga. É por isso que todo mundo aqui tá de preto, não é verdade? Olha, coincidentemente, por que será? Não, mas é sério, é muito complicado. Então, assim, para lidar com as situações da pandemia, foi difícil, né? Então, hoje nós estamos desconstruindo aquilo que a gente construiu durante aquele período. Relacionamento, você falou. Imagina, tem gente que descobriu que é casada. Tem gente que descobriu que tem filhos. Que filho chora. E aí tem todas aquelas questões de conviver aí 24 horas. E aí você acaba convivendo com os defeitos também que você não via antes. Então, descobriu porque a escola reclamava tanto do filho quando ele tá em casa. É isso, Maurício. Muita coisa para se falar. E a DMS tá aí, né? Vai fazer 2 anos já. Hoje eu tô na Vila Formosa. Nós somos uma clínica multidisciplinar. Temos psiquiatria, nutrição, nutrólogos, psicólogos também. Uma equipe de 5 psicólogos para estar atendendo. Tanto presencial quanto online. Ai, que bacana. Bom, vamos lá. Em cima do livro das Mulheres Invisíveis. Sim. Eu acho que depois desse convívio forçado durante essa pandemia, é capaz de se ter descoberto muitos problemas que não se viam antes. Eu acho que a quantidade de mulheres invisíveis e de abusos e de uma linha de feminicídio, Feminicídio, né? Também. Pode ter aumentado agressões, muito. Assassinatos. Como é que você está vendo esse descobrimento que ocorreu por parte da pandemia, Deise? Pois é, falamos em relacionamento, descobri que está casado, né? E muitos... teve a questão da agressão. Muitas mulheres convivendo 24 horas com seu agressor. Esse foi um dos mais... um dos tópicos do livro, né? E nem todo abuso deixa marca também. Não é a questão somente da agressão física, né? Todo mundo pensa agressão. Falou, a mulher foi agredida, já pensa no olho roxo. Mas e aí? E o psicológico? E a moral, né? Tem todo tipo de violência financeira que ninguém fala. Marido que extorque, né? Que tem toda a questão de abusar mesmo. Parte do coisa. Não, eu fiquei pensando, na verdade, nessa introdução que você fez, né? Das pessoas que descobriram que estavam casadas. Sim. Mas será que o relacionamento não passou por uma metamorfose? Ou seja, é claro que essas pessoas já estavam casadas, só que elas, enfim, tinham o homem tinha o futebol para ir, a mulher tinha a reunião com as amigas, e de repente, por uma questão de força maior, todo mundo, a família que já era constituída, passou a ser forçada a conviver mais tempo junto. Exato. Será que, de uma certa maneira, isso não foi importante? Ou foi um wake-up call, né? Foi um chacoalho que essa família precisou ter para ver que realmente ela era uma família e que existiam outras maneiras dela
viver junto, né? Sim, Como uma equipe. tanto que nós temos essas visões positivas de relacionamentos hoje. Algumas famílias se fortaleceram. Algumas pessoas, né, se uniram e a família, até pelo convívio ali o tempo todo, 24 horas, eles estão até mais junto, mais próximos, coisas que não estavam antes. Mas Imagino que não deva ser fácil em nenhum momento. Mas, assim, não que isso deveria ter sido um susto, né? Tipo, descobri que sou casada ou descobri que tenho filho. Por exemplo, eu tenho amigos que começaram a trabalhar em home office e eu não consigo falar com eles no telefone. Porque Sim. eu falo com eles ao telefone e eu escuto a mulher falando alguma coisa, a criança alguma coisa. Será que, de uma certa maneira, isso não foi um chamado para que a gente prestasse atenção dentro da nossa própria casa? Exatamente. E aí sim descobrir se lá há um agressor ou não, ou se lá há uma disfunção ou não. Veja bem, muitos casais, o que acontece? Você tem todo o trabalho, você volta para casa depois do horário de expediente, ok? Você vai e você encontra a sua esposa com a casa toda bagunçada e ela toda, né, nervosa, enfim, cansada, exausta por conta de cuidar e dar conta da casa e das crianças. E aí tinha muito aquela situação do só o homem trabalha, né? Só o homem sustenta a casa, né? E aí descobriram que a mulher também trabalha, olha que legal. Ela trabalha organizando essa casa, cuidando dessa família, dos filhos, para que o homem possa sair, trabalhar e dar o sustento para todos eles. Então, assim, hoje foi descoberto isso. E o que acontece? O homem, né? No sentido humano, vamos falar, o homem tem muita dificuldade em lidar com questões que colocam, muitas vezes, em dúvida, as suas questões. E a mulher, ela teve o empoderamento. Mesmo durante a pandemia, a mulher, ela saiu buscar lugar, espaço dela. E dentro de casa não foi diferente. Dentro do relacionamento também ela buscou essa importância, essa valorização dos cuidados com a casa, com os filhos e com os demais, com ela mesma, né, também. Exato. Então, Deise, o mundo sempre viveu de traumas e você tem a construção da linha psicológica da pessoa sempre através de alguma coisa muito, muito forte que aconteceu. Sim. Você tem um comportamento japonês todo em cima de guerras e de uma necessidade extrema de alimentos, essas coisas. Você tem todos os problemas da Europa que aconteceram. Você tem problemas com um local que tem inverno mais rigoroso e outros que não tem. Foi um evento mundial. Nós passamos 2 anos com um trauma muito pesado. Você acha que esse bug do mundo corre o risco da gente ter novas definições o novo normal de relacionamento, o novo normal, novas definições de relacionamento? Espero que não. O novo normal é bem chato, não é? Novas definições de reconstrução de convívio com as pessoas. Mas, Maurício, olha, eu tenho 2 vertentes aí, relacionamento e crianças, né? Infantil, por conta dos jogos. Que era a única diversão dessas crianças, né? Também muitos adultos gostam de jogar videogame, mas as crianças ainda têm um número maior também. Mas o que acontece? Essa questão do relacionamento aumentou. Sites, aplicativos de relacionamento. A gente tá achando que não, mas sim, aumentou. Mesmo durante a pandemia, houve as trocas, né? E a busca e a procura. Muita gente se viu desesperada. Muita gente em situações de... não sabe se tá namorando, se é o seu namorado, se não é. Muita gente acabou não entendendo o que estava acontecendo. E aí, tô namorando, não tô... E o cara foi embora, ou a menina não voltou mais. E ele tava sozinho, falei, e agora? Então, assim, aumentou o número de aplicativos de namoro. E muitas crianças, elas desenvolveram alguns transtornos que dificultam o quê? O contato social. Então, eles não sabem mais se comunicar. Muitos deles não têm uma linguagem mais presencial, uma coisa do... se relacionar ou mesmo fazer amigos, né? Ele tem aquele mundo dos jogos, aquela coisa, o mundo virtual e aquilo. E ele tá dentro daquela situação. E as pessoas, por conta dos aplicativos de relacionamento, também
né? É uma linguagem diferente, é uma situação diferente, é um mundo totalmente paralelo e nesse novo contexto que a gente diz normal. Que é o novo normal, mas que para muitos ainda não estão adaptados. Para as pessoas um pouco mais velhas, né? Porque acho que o ser humano, na minha visão, o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, né? Ele sempre foi a vida em conjunto, sim. A vida de quem vive precisa de uma testemunha, precisa do seu companheiro, da sua companheira à noite em casa, para você falar, olha que legal, sim, amor, fiz sim. isso, aconteceu aquilo, aconteceu mesmo isso. Porque a gente está falando de saúde mental, né? Exatamente. Isso é muito importante. E para nós que somos aí um pouco mais velhos e que talvez a gente já tenha passado por essa parte, né, da conquista, do flerte, a gente não entenda como para a juventude ou para as pessoas, né, para esses coviders, né? Teve a geração Y, a geração X, os baby bloomers, os millennials e agora tem os coviders, né? É a geração dessas pessoas que cresceram, que vieram na pandemia e como essas pessoas vão passar a se relacionar com outras daqui para frente. Isso vai diminuir muito a taxa de natalidade. Exatamente. Isso vai diminuir muito os relacionamentos conjuntos ou se vão ser relacionamentos separados que se encontram. Talvez para nós isso não faça muito sentido, porque a gente já tá um pouco mais velhinho aí, né? Não busca mais isso, mas assim, porque até... a juventude tá buscando novas maneiras de se relacionar. E a gente não sabe como isso vai acontecer daqui para frente. Mesmo porque até, continuando falando sobre relacionamentos, hoje também tem aí diversas formas de se relacionar, né? Os poliamor, então tem todos os tipos de relacionamento. Muitos estão nesse contexto de dividir, né? De estar em novos relacionamentos, de não ter o apego a uma única pessoa. Eu não vou ficar casado, eu tenho gosto hoje, né? Isso é muito por moderno. todo... Muito moderno. Muito moderno, não é? Exatamente. Muito moderno, muito... são formas que as pessoas estão se descobrindo e descobrindo no outro. Exato. Que eu tenho meio que um palpite que as pessoas cada vez mais vão acabar se isolando e tendo períodos de relacionamento. Eu acho que o relacionamento, que sempre foi uma coisa contínua, com períodos de desrelacionamento, que a pessoa vai trabalhar, mas ela volta pro relacionamento. Ela acorda no relacionamento, trabalha, volta pro relacionamento. Eu acho que é capaz de mudar, da pessoa ter toda uma continuidade de vida fora e ela vai pro relacionamento e acaba tendo horas do relacionamento por semana ou por dia ou por mês. Ela classifica ali. E ela classifica... Quanto tempo eu me relaciono com você? Agora quanto tempo que você vai estar numa interação com uma segunda pessoa. Você não acha, José? Eu acho que a gente... as coisas estão acontecendo muito rápidas hoje em dia. E eu acho que tem uma desconexão entre a velocidade do mundo, a velocidade real e a velocidade digital. Hoje em dia, você no aplicativo, um Tinder, por exemplo, o tempo que você precisa para fisgar, que você tem para fisgar, né, o seu número match de flertes que você 1,2 segundos. Ou Sua seja, vítima. Você tem 1,2 segundo para se mostrar interessante para alguém numa fotografia. Se vender, né? Exatamente. Agora, essa pessoa que tá super digital, tem Tinder, outros aplicativos, namora via mensagem. Essa pessoa, às vezes, ela não tá preparada. Eu imagino que não, eu não estou preparado para viver essa velocidade no mundo real. Né? Um mundo onde você precisa... vive. É muito difícil. Eu posso garantir a vocês. Hoje, no isso consultório... leva muitas pessoas a ficarem deprimidas? Muito, leva ao consultório. Muitas hoje estão buscando a terapia justamente porque, assim, eu vou adorar conversar com você no WhatsApp, eu mando emoticons... A gente se fala, eu falo até algumas palavras que você vai agradar, enfim, no relacionamento e tal, de que forma a gente vai se comunicar. Ok, essa sou eu, lá, mandando mensagens. E aí a gente marca o encontro aí. São duas personas, né? Aí dificulta a nossa conversa, porque eu não vou saber me comportar da mesma maneira como era no virtual, né? Eu não vou conseguir. Você tem acompanhado as pessoas perdendo o poder de avaliação com relação a tudo que está acontecendo? Deixa eu contextualizar.
eu sou muito... Eu gosto de uma pesquisa, eu gosto de olhar as coisas que estão acontecendo. E às vezes eu vejo uns malucos de internet. Nunca tive Tinder. Às vezes. Mas Facebook, Você Instagram... encontrou lá? Nunca tive. O Tinder foi depois da minha época. Eu nem tenho a coisa... Mas existem algumas maluquices. Às vezes eu tô na página do bairro onde eu moro e aparece um maluco procurando acompanhante, procurando conhecer pessoas. Aí você vai no perfil do cara, ele é completamente louco. Não é diferente. É completamente louco. Os assuntos são malucos, as histórias são complicadas. E você vê que uma ou outra pessoa se interessa do mesmo jeito do outro lado. Mas tem público, né? Você vê pessoas hoje, tá? Que as pessoas que são mais velhas e acompanham, tá? Existem, por exemplo, tem uma coaching de relacionamento que foi uma das mais barraqueiras do Big Brother na década passada. E é um negócio muito maluco. E você olha, você acompanha a vida pela imprensa dessas pessoas, você olha e fala, não tem cabimento. Tanto que na linha da política, a gente andou... A vida social dessa pessoa. A gente andou já discutindo algumas coisas, conceituando na política. Por exemplo, te dar um exemplo político do que está acontecendo e as pessoas têm adotado nas suas vidas pessoais. Na eleição passada, tá? No final eu dou o nome, mas o Partido da Família Brasileira, que encontrava todas as ideias de direita, de tradição, família e propriedade, que falava no conceito da família... Histórico, falava familiar. Contra a erotização de crianças, contra as drogas, contra o homossexualismo, elegeu um ator pornô, dependente de cocaína, tá? E que tinha todo um histórico de rejeição de filho e foi uma coisa. Ele foi curado, tá. Mas o Partido da Família elegeu o Alexandre Frota, que tem todo um histórico de esquerda. Se ele saísse candidato pelo PSOL, tá? Não que ele tenha alguma coisa a ver com o PSOL, muito pelo contrário, lhe falta critérios. Mas no PSOL, um ator que já participou da indústria pornográfica, da indústria do filme pornô, já foi usuário de drogas e a favor da liberação, um conceito todo com relação à base familiar, você entende? Estamos falando de políticas de interesse. Não sei se ele é a favor de liberação, ele mas foi... ele já foi usuário. Não, mas se intruso fosse... no partido. É intruso no partido... Mas ele se vendeu para um grupo que você olha e fala, não pode, quem votou? Tão bonzinho, e é a mesma coisa nas linhas... família, e a mesma coisa nas linhas de relacionamento. Exatamente. As pessoas, elas buscam uma identificação e buscam uma figura, e a hora que ela encontra, ela vê uma pessoa completamente torta, que todo mundo tá vendo que é maluco. Começa pelos filtros, né? Você vai a uma rede social, um Instagram de uma pessoa e existem, porque eu tenho pacientes que falam, Deise, eu não consigo, porque eu fico procurando a menina e a menina não chega, e a menina não chega. De repente eu olho, a menina tá lá 3 horas esperando, falo, deve ser essa, mas é muito diferente do que ela se apresenta nas redes sociais. Mas, Maurício, isso é um contexto totalmente, gente, há milhões de décadas as pessoas só vão realmente buscar. É como uma procura de trabalho, elas só vão fazer um currículo com as partes boas. Mas é como ela se vê. Agora, Será? O que tá me estranhando é como as pessoas te veem. Eu acho que assim, não é exatamente só como elas se veem. Por isso que existe as clínicas, os consultórios psicológicos. As pessoas sabem onde está alguns detalhes, se alguma situação onde a melhorar, alguns pontos a melhorar. Cada um de nós sabemos os nossos pontos a melhorar, as nossas questões internas emocionais, psicológicas, enfim. Mas a gente quer passar uma imagem. Mas a gente quer vender o peixe. Então, mas aí uma dúvida e já uma provocação. O consumo de antidepressivos, remédios psicotrópicos, tarja preta, desses alprazolam, clonazepam, ansiolíticos, aumentou muito. Sim.
Até que ponto isso é uma verdade? Ou seja, existe aí um aumento de uma população que realmente está Dependente. patologicamente necessitada, é uma doença, enfim, é uma questão de saúde pública, e aquela pessoa precisa do remédio? Ou isso é uma banalização, né, da felicidade em caixinha? Porque você compra um remédio que você toma uma pílula e aquilo te deixa feliz. Até que ponto isso é uma doença e aquela pessoa precisa de tratamento porque ela tem, enfim, ela tem um distúrbio? Ou aquilo só é... Não, é real. Aquilo é falta real. de querer encarar uma coisa que chama Não, vida. não. Né? E a vida, ela não tá sempre pra cima. Tem momentos que ela vai te colocar pra baixo, tem momentos que ela vai te deixar triste. Isso é o que nos difere, né? A forma como a gente resolve, como cada um lida ou vê o seu problema. Essa é a nossa diferença. Mas não tem um abuso? Não tá todo mundo procurando Rivotril aí pra Tá ser todo feliz? mundo Não, então, buscando e a como- solução mais rápida, E né? como distinguir a pessoa que realmente precisa para dar uma normalidade na vida, ou a pessoa que só está buscando aquilo? Eu dar um exemplo disso. Eu conheci uma mulher, que era a esposa de um amigo, e ela era tão inteligente que ela foi detectada com bipolaridade, que hoje tem um outro nome, e ela tinha os dois remédios. Como é que se tratava à época a bipolaridade? Você tinha um remédio que acalmava e um remédio O que... A e o B, só. Sim. que excitava. Quando ela via que ela estava muito agitada, ela mandava no que acalma. Quando ela via que ela estava muito aqui, ela ia só pro outro lado. Então ela só trabalhava nos picos, que era o barato. Ou ela estava muito ligadona, ou a hora que cansava, ela caía demais. Então, mas E aí... ela meio que escolhia e enrolava os psiquiatras e os psicólogos dentro disso. E tem muita gente que trabalha com isso, que quer ficar daquele jeito e vai sentando o pau. Mas às vezes a angústia, a melancolia são sentimentos que fazem parte da vida, né? Você perde um amor, você não é correspondido, Sim, né? sim. Você passa por um momento de sofrimento e aquilo vai de alguma maneira te fortalecer, enfim, melhorar a sua jornada para um próximo. Exatamente. Alguns, né, têm uma dificuldade, outros uma facilidade. E essa é a procura, a busca pelo medicamento. Então, mas aí as pessoas, é uma visão... Eu sou um pessimista, eu sou um apocalíptico nesse sentido. Sim. Um dia eu vi um outdoor Mas escrito eu- assim, faculdade tal, prepara você para deixar a sua marca falou, no "Não é possível." mundo. Falou, gente, deixar sua marca Como no assim? mundo? Se você conseguir pagar os boletos, Já acordar tá na bom. hora, já tá bom. Quem é você para querer deixar sua marca no mundo? E às vezes, a mídia... Não é? Sim. Não é todo Vai que mundo. você leva a sério, você tenta matar uma pessoa famosa, pronto, você deixa sua marca no E mundo. aí, essa pessoa não vai conseguir deixar sua marca no mundo, porque o mundo tem 6 bilhões de pessoas e nem todo mundo vai deixar sua marca no mundo. Aí essa pessoa fica triste, não deixei minha marca no mundo. Até que ponto lidar com essa tristeza faz parte da vida e de um crescimento? Ou faz parte de um mimo? Tipo, Uma frustração. Uma frustração. Sim. É muito relativo falar. Eu vou defender. E aí a pergunta, né, depois desse Sim, prólogo, a sim. pergunta é como que na terapia, né, o profissional, ele entende se isso realmente é um caso de um distúrbio, né, de neurotransmissores, é uma Sim, ele patologia, ou avalia. até que ponto aquela pessoa, ela realmente está só vivendo? Ele avalia, né? O profissional, ele faz uma avaliação, uma anamnese, enfim. Mas sabe, Thiago, a gente precisa muito entender o histórico dessas pessoas, né? Porque isso Então, deve ter quando- aumentado muito depois da pandemia. muito. Só pelo fato de você ter trancado alguém dentro de casa. Eu fiquei Por tanto tempo, 4 meses, assim, naquele início, aquele começo o de medo da pandemia. contaminação. Pandemia, fecha tudo, para ônibus, para tudo. Eu fiquei 4 meses Sim. e aqui em casa, Isolado, isolado. literalmente. É um lugar que tem muita gente, eu convivo com muitas pessoas e de repente, do dia pra noite, eu passei a ficar sozinho. Sim. E aquilo por muito tempo. Então isso não só comigo, aconteceu com muitas pessoas, né? Essas pessoas, elas têm sequelas dessa época? Muito, né? Muito.
Hoje em dia, é aquilo que eu falei, a dificuldade do novo, do atual, agora, que a gente está começando, os bares estão abrindo, pessoas estão novamente se relacionando. Muitos ainda estão saindo dos consultórios, estão tentando se tratar de uma situação assim que não entenderam nada que estava acontecendo. Muitos estão vivendo relacionamentos frustrados, porque não sabem mais se relacionar, não sabem mais de que forma cuidar do outro, e muito menos se entender, e não sei também passar a maneira com que eu quero que o outro cuide de mim, porque eu também não me conheço mais. Então, algumas dificuldades foram criadas após essa pandemia. E assim, aquilo que eu estava falando sobre a dificuldade de cada um remanejar ou manejar o medo, a melancolia, a tristeza, enfim. Óbvio que muitos desses sentimentos, ele nos impulsiona, ele nos ajuda a tomar decisões, como você disse. O medo, ele é muito bom, ele não é ruim, assim como todo mundo acredita. Ele nos impede de tanta coisa, né? A gente dá as cabeçadas aí, pelo medo a gente consegue focar mais. Então, assim, mas essa diferença de como lidar com tudo isso. As pessoas hoje, até, olha que engraçado, que as pessoas buscam a nomenclatura do psicólogo pelo TCC. Ah, mas você é que linha? Já estão buscando já. Agora já está todo mundo... Mas você é TCC? As pessoas não sabem nem o que significa exatamente. TCC? Terapeuta cognitivo comportamental, mas ouviram falar que aquele profissional, ele tem uma forma, uma expertise de um tratamento um pouco mais rápido, algo muito mais, né, fácil, porque vai avaliar o comportamental. Porque ninguém tem paciência, porque hoje é a velocidade, porque hoje é a velocidade do Tinder. Mas, Thiago, nem pra cura. Então, assim, as pessoas estão buscando mas mesmo. Nunca tiveram, Daisy. Tiveram. Antigamente faziam análise 10 anos, 12 Antigamente anos, você 20 brigava anos. com a sua esposa, ela mandava você dormir no sofá, ou se não fosse no sofá, ia ser na casa da sua mãe. E aí, casa do cachorro, na casa quando do era cachorro, muito brava. E o relacionamento passava por um processo de conserto, né? Conserto com S. Sim, exatamente. Sim. E aí você... Volta lá, imagina, não teve nada a ver, arrumar. vocês vão se entender. Hoje em dia, é a mesma coisa quando quebra o seu celular. Seu celular você manda arrumar, você não manda. Você joga fora e compra outro. Se o secador de cabelo quebra, você não manda, não tem... Onde você manda arrumar um secador de cabelo? Você não manda arrumar. Você joga fora e compra outro. Porque é fácil, porque o seu cartão de crédito já tá aqui, você aperta, no dia seguinte chega Mercado Livre, no mesmo dia tá na sua casa. Ele tem razão. Pra que eu vou colocar um relacionamento no concerto, sendo que eu posso entrar no mesmo lugar aqui, tem Mercado Livre e tem Tinder? Num eu peço secador de cabelo, no outro eu peço uma outra pessoa. E eles chegam na mesma velocidade. Pra que eu vou mandar arrumar um ou outro, sendo que no mesmo dia eu posso ter... o secador demora mais. O secador demora então mais. Eu acho que é essa desconexão... Tinder é o Shopee do relacionamento. Então eu acho que essa desconexão da velocidade que a internet e que os gadgets trouxe pra gente influenciou muito como a gente tá se relacionando. Pessoas, assim muito como rápido. se descarta objetos hoje muito mais fácil. Se descarta. Faz sentido? Você tá fazendo uma cara tipo, eu sou um eu falei, eu acho que ele não sabe o que é Tinder, né? Não, deixa eu te mostrar. Ah, não, esse aqui é o Grindr. Depois a gente busca alguma coisa no coisa. Mas olha, só pra criar um fechar. pro Maurício no Tinder. Vamos. Olha, mas Não, mas é um experimento científico. E é legal. Vou pra quarta esposa. É bom pro currículo. Mas olha, é verdade. As pessoas, elas têm dificuldade em se relacionar hoje. Tanto quanto tinha antes. Antes, sei lá, a forma como se relacionava era diferente, entende? Hoje é uma visão totalmente diferente. Pra descartar também. As pessoas não estão mais a fim do cara falar ou mandar qualquer situação. Já acha que, né, olha, não dá pra mim. E assim... Mas não é uma linha mais de conscientização? Eu vejo... É o que eu ia falar. Eu acredito muito que exista um ponto positivo nesse lado. Mas o que elas querem e o que elas não querem. Eu também acho. Tem muito mais ponto certo. O que elas não querem, elas estão abrindo a mão. Abrindo mão. E somos todos obrigados a isso, a aprender a isso, a respeitar essas diferenças, a respeitar essas pessoas, a respeitar o outro, a ter empatia, a praticar, não somente ter a empatia, mas a praticar essa empatia. Porque é muito bonito falar.
né? A empatia, olha a coisa mais linda pelo outro. Mas e aí, você pratica mesmo? Não. Tá afim de lidar com aquela coisa que o outro tem, que te machuca tanto, que te incomoda tanto? Então, é por isso que no começo a gente estava falando dos novos Dos modelos novos. de relacionamento. Por quê? Porque não só de aceitar, mas existe uma facilidade de endemonizar a pessoa. Existe uma facilidade de absolver pessoas. Existe facilidades hoje com o mundo virtual que você vê que as pessoas passam de anjo a demônio Muito rápido. de um jeito muito rápido. E se passam fora, passam dentro de casa também. Você tem Maurício, picos de sentimentos. Sim, mas eu acredito que isso se estabilize, sabe, gente? Falar de verdade, eu acredito muito que isso se estabilize em alguma época, em algum momento. Porque nós viemos de uma situação, gente, era o pai que escolhia o marido, era a família que... Sabe, era uma situação totalmente... A gente hoje tá numa liberdade, parece que abriu a gaiolinha da nossa prisão, onde nós estávamos, e tá todo mundo perdido. E na contramão tá todo mundo carente. Tá todo mundo carente. Tá todo mundo carente, não é só de relacionamento, não é só de marido, não é só de mulher. Tá todo mundo carente de pai, de mãe. A instituição família acabou. Mas é muito engraçado, porque... Acabou ou se reconfigurou? Não. Tá muito difícil, tá muito diferente. Então, mas as pessoas vão perceber. Eu percebo isso. Eu sou usuário dos aplicativos. Mas por isso que eu falo que isso de vai se encontro. organizar. Em um momento eu acredito que isso vai se organizar. O que tem de gente escrevendo, sabe, o perfil da pessoa, tá? Sei lá, fulano, 1,80 m, blá, 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 terapia em dia. As pessoas estão escrevendo no perfil que Meu estão Deus. com a terapia em dia. Às vezes nem tão, mas... Terapia tá ok. Terapia é o quê? Isso. Por quê? A próxima etapa é colocar aí embaixo. Rivotril à noite, fluoxetina às três. a terapia funcionando. Diazepam, fim de semana. Você coloca tudo que você toma e os horários pra Então, saber qual horário melhor pra te encontrar. Porque o que essa pessoa quer dizer com isso? Quando ela, no seu perfil de encontro, no seu cardápio, no seu menu, tá escrito lá, terapia em dia. Ela tá dizendo que ela não é louca como as outras. Ela tá dizendo que ela não vai aceitar uma pessoa que não esteja com a terapia em dia, porque uma pessoa que não esteja com a terapia em dia é um problema. E ali ela já colocou uma nota de corte. Né? Não venha pra cima de mim com seus problemas, sou egoísta, não tô afim de problema, quero diversão, estou aqui para transar, tô aqui para sexo, tô aqui para um monte de coisa. Vou diretamente ao assunto. Vou diretamente ao assunto e não tô aqui por uma coisa muito importante, que é Não quando quero você tem um ouvir do seu relacionamento... ex ou da sua ex. Exatamente. Não Mas quero um relacionamento problemas, é um ó, é o pacote. seguinte, você vem... Como é que você vai pegar uma Como pessoa... é o pacote? Ué, o pacote é tudo que ela Era um viveu pacote. antes. Ela veio antes. Era, Thiago, Você- não é mais. Não é Você mais. encontra uma pessoa no aplicativo e você quer uma Então, pessoa que você Thiago, aperte o Não reset. existe mais Essa esse pessoa tem uma pacote, é isso. vida. Algumas situações se desfizeram Mas, nesse tempo e a pandemia, ela trouxe... Gente, mas não é só a parte de relacionamento amoroso nessa história. Não, Vocês, familiar, tudo. a quantidade de amigos que nós temos, É que problema enche Nu- o saco. nunca- Ninguém quer problema. Ninguém quer mais, falou a verdade. Ninguém quer mais, ainda mais. Eu tenho como é que problema tá? com O os outro, meus. que E você o não outro? sabe quem é, como é que tá já Natal, chegam os como meus. é que tá É Natal, exatamente como é que tá isso. Natal de família? Acabou. Acabou. Nunca teve. Eu converso muito com amigos. Nunca teve afastamento tão grande de familiares quanto agora. Você excluiu da sua vida completamente todas aquelas pessoas que eram da sua família e não pensavam como você. Reconfigurou. Todo mundo mudou. Por um lado. E por outro lado, você tinha aquele Você aproximou pai dos amigos. narcisista, aquela mãe narcisista, que também podava você. Então você tinha esses dois lados. E Então você hoje rompeu com o pai e mãe. Eu Não é que você Então, rompeu. eu rompi. Não é Eu que rompi. você rompeu, você Thiago, adquiriu a sua Ponto, a dele é personalidade. fácil, Thiago. Thiago, Não, eu rompeu com rompi. pai e mãe. Eu rompi e... E Então, mas isso é muito interessante, porque há um rompimento. eu vejo que isso toca muito você. Não, há um rompimento, mas isso não significa que é definitivo. Ou Deixa seja, um cartão eu depois não da estou... por favor, me passa o seu WhatsApp. Porque junto com o rompimento, Sim. vem a vontade da reaproximação. E aí você vai ter que colocar na balança se o que fez aquele rompimento acontecer
é uma coisa muito forte para não valer a pena ter essa reaproximação? Ou até que ponto a gente vira... Mas isso para as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade para cima ou para baixo? Um menino de 20 anos que rompeu e seguiu o caminho, ele não tem mais lastro. Ele não olha nem no retrovisor. Ele não tem lastro. É por isso que eu tô te falando da reconfiguração. Isso é um modo de vida moderno, contemporâneo. Sim. Isso é uma coisa que veio... Você definiu. As pessoas não querem mais lidar com o problema do outro. E nem essas mães jovens, esses pais jovens, essas pessoas não querem mais nem isso. Nem da própria família. Porque eu não vou generalizar, mas assim, existem muitos pais que vão à clínica para colocar o filho para fazer a terapia. E aí você identifica no primeiro instante que não é a criança que precisa. São os pais. São os pais. Né? E assim, essa criança, quando ela tem uma autonomia, quando ela consegue sair disso, ela não volta mais mesmo. É porque ela vive em outro mundo. Você tem hoje um fio dos acima dos 30 Exato. e os abaixo dos 30 anos. Eu colocaria até aí uma terceira categoria, que são as pessoas que nasceram agora num mundo onde o relacionamento não tem nada a ver com o que os mais ou menos 30 não tem afetividade. Não viveram como nós vivemos. E aí você não tem mais valores, lastro, raiz, afetividade, valor. Você muda todo um conceito, tá? Que nós estamos vivendo um período muito do que foi vamos chutar, muito maluco. O que foi o período do fim da escravidão no mundo. Virou você deixou de ter propriedades humanas e passou a ter que conviver com aquilo. Até hoje não se acertou mais de 100 anos sem uma política pública. Sem uma política pública. Não, eu sou pelo que eu tenho, né? E hoje você tem um quadro de uma série de problemas que não existe política pública. Deixa eu te dar um exemplo. Eu preciso escrever esse negócio. Eu preciso perguntar uma coisa. Existe a política pública, por exemplo, para os moradores de comunidades de risco. Sim. Você pega um local que está na beira de um córrego de madeira e você tem como política pública um aluguel social para que você possa tirar aquela pessoa do aluguel do rio e pagar por um período de aluguel social e reformar ali até ela conseguir se estruturar e alugar uma outra casa ou arrumar um emprego ou se dar melhor na vida. Não existe esta figura pública para você abraçar o cara que durante a pandemia não conseguiu pagar o aluguel e foi colocado com a família na rua. Pra fora. E se ele tiver 1 ano de ajuda pública, ele consegue alugar uma outra casa muito modesta, ou um barraco, alguma coisa, e voltar a ter um teto. Sim. Uhum. E tem muita gente hoje na rua precisando não só de políticas públicas, mas de conhecimento e acolhimento que ninguém sabe como acolher. Então, e aí que vem a minha pergunta. Obrigado pela introdução, foi brilhante. A pergunta é, e agora? Imagina que daqui 20 anos, essas crianças que nasceram na pandemia, essas mães, essas mulheres que foram agredidas, essas crianças que perderam anos de escola, essas Muito pessoas que perderam sério casas, isso, gente. comércio. Tá muito sério, Quer dizer, muito. vai vir uma onda daqui uns 10, 15 anos de uma avalanche colossal De problemas de que um não monte existem de hoje. problema. Né? Que até existiam ali, aqui e acolá. Mas isso vai acontecer de uma maneira hercúlea daqui a 10 anos. E o que você imagina, o que você está vendo que está acontecendo, o que você imagina que vai ter que acontecer daqui a 10, 15 anos com política pública para absorver esses problemas? A partir Quer dizer, de agora. Psicólogo vai ter que fazer parte, escola vai Tem ter que que ter ser- psicólogo, tem que- as criança vai ter. escolas, Quer dizer, o que vai, hospitais, como onde assim? você imagina que a política pública, como resgate dessa população que foi, enfim, que foi prejudicada pela pandemia, vai estar? Olha, fala-se, né, dos trabalhos com essas comunidades, mas assim, ainda a gente sabe o quanto é falho, né? O quanto necessita ainda de cuidados. E principalmente da saúde mental. Por conta de tantas situações que aconteceram e ainda acontecem, mas isso não tem a ver só com pandemia, isso é de que mundo é mundo. Essas pessoas menos
desprovida de atenção do governo, financeiro, tudo, essas pessoas precisam de uma atenção psicossocial. Mas você acha Assim, que o governo tá pensando nelas? Olha, Você acha que isso tá acontecendo? Você acha que isso tá no mapa das Não, pessoas? sabe por quê? Porque ainda não foi identificado qual é a necessidade real. Então, mas... psicossocial? Qual é a necessidade real? Na verdade, assim, cria-se um transtorno, como você estava falando, com relação a essas crianças que foram abandonadas por pai, são vítimas de mãe de violência doméstica dentro ali. Crianças óbvio, que perderam a na sua mãe, casa, crianças que ficaram que 2 anos convivem, sem ir pra escola. que ficaram sem a sua escola, sem a socialização. Enfim, criam-se transtornos e mais transtornos e dificuldades para se conviver ali, e todos com um conjunto de transtornos hoje e daqui para frente, ou daqui a 10 anos, como você está falando, os transtornos vão ser maiores e as situações cada vez mais. Eu, assim, não tenho uma visão política para falar, mas a visão que eu tenho é dos que me buscam e me procuram no consultório, na clínica, a necessidade dessas pessoas hoje. Eu vejo que quanto mais condição, de repente, o mínimo de condição que ela tem para ir buscar a saúde mental, ela está indo buscar. Mas isso muita tem que vir gente na ainda cesta tá. básica. Mas Deveria. você tem uma coisa que o poder público não tem, Daisy, que é a multidisciplinaridade. Sim. E isso, enquanto as pessoas tratarem de assuntos de saúde, educação e assistência, saúde, educação e assistência, elas não unificam as coisas, tá? Mais do que nunca, o poder público precisava dar nome, rosto e perfil para as pessoas que estão na rua. Porque na época, na década de 80, 90, eram números. As pessoas estavam na rua por uma coisa extremamente igual de todo mundo. Hoje, cada um tem a sua realidade. É uma realidade. Cada um tem a sua linha. E ou se encara tudo na multidisciplinaridade, sabe todos os locais. Identifica as necessidades. Quem que vai atender o que, aonde, para quê? Ou a gente vai entrar num buraco cada vez pior. Você sabe que durante nossos estudos, na época da faculdade e durante a pós também, a área da saúde, né, a psicologia social, ela cuida muito disso, ela vai muito ao encontro, porém ela tem um breque, né? Ela tem um freio. Ela não pode ir tanto. Infelizmente, a gente não pode abraçar todos e buscar todos e curar todos. Não é uma família inteira. Não existe condições ali. Então, eu acredito muito que, nesse sentido, governo, prefeitura, sei lá, o estado, sei lá quem é que vai buscar fazer isso por cada região, mas cada vez aumenta mais o número de situações e de transtorno com essas crianças, que vão ser os nossos jovens e os adultos mais pra frente. E aí, como é que a gente vai fazer se não tiver um equilíbrio, se não tiver um cuidado agora prematuro? Essa é a pergunta. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai fazer, existe um caos, né? Vai existir um caos. Então, você acredita nisso? Acredito. Você acha que daqui 20 anos, Acredito porque... daqui 15 anos vai ter uma onda caótica? Um caos mental. Por quê? A gente fala muito que o esquizofrênico, ele tem um mundo paralelo, né? A gente fala muito disso. E aí, assim, torna-se esquizofrênico aquele que vai contra os meus pensamentos ou a da maioria. E aí, vamos ser todos esquizofrênicos? Então, mas existe um trabalho por parte dos conselhos, de toda essa interdisciplinaridade, para que se quebre alguns tabus, algumas linhas de tratamento que são conceitos meio que universais, porque eu acho que mais do que nunca os conceitos universais vão começar a ser quebrados. Em todos os termos. Por exemplo, existe um conceito universal sobre internação. Sim. Existe um conceito. A desconstrução da esquizofrenia, não só da loucura. Então, porque se trata pela esquizofrenia e pela loucura. A internação compulsória na década de 40, 50 servia para tomar herança. Métodos horríveis. Na década de 70, 80, para se livrar servia da pessoa. para se livrar da pessoa. E vem vindo. Só que na década de 40, 50, 70 e 80 não existia, por exemplo, o crack. Hoje existem conceitos por parte dos conselhos com relação à internação compulsória
E existem, porque o último que foi descoberto foi o crack. Do crack para cá, deve haver mais uma série de substâncias que não existiam, que está se fazendo necessário algumas alterações por parte das certezas absolutas de todas as categorias. Aí é multidisciplinaridade. Porque existem conceitos, por exemplo, do Conselho de Psicologia, Sim. que hoje, em alguns casos, são completamente diferenciados. Não precisa todos os núcleos se envolver disso. Falar, não, gente, Falar uma língua só? peraí, Falar a mesma coisa? existem coisas novas, existem conceitos muito Mas você novos. não está indo já por uma coisa muito final do processo, né? Conceitos, substâncias, né? Eu acho que a minha preocupação como cidadão e como uma pessoa que vai estar ativa, se relacionando daqui a 10, 15 anos, é se as pessoas vão ter percebido que essa necessidade existe muito antes de qual substância ou não dá para essa pessoa. E assim, eu já ouço pessoas começarem a pescar essas ideias, né? Esses 2 anos que crianças, adolescentes ficaram sem ir para a escola, como é que essas crianças, adolescentes vão ser absorvidas pelo mercado de trabalho. Eu já vejo algum debate acontecendo, mas não é profundo. Tem também, Thiago, uma Você não coisa acha que está muito longe ainda de perceber a substância, perceber que a gente realmente precisa fazer alguma coisa? Mas você não acha que é a hora de começar a reestruturar tudo? Então, Já duas passou da hora, coisas. não? Respondendo, Thiago, existe um egoísmo muito grande hoje. As pessoas estão cada vez mais, elas por elas. Então, tá todo mundo buscando até ajuda psicológica, até essas questões muito individual. Então, daqui 10 anos, quando você for se relacionar, a pessoa vai dizer, oi, tudo bem? Meu nome é Daisy, eu tenho um transtorno borderline. Você... Então, assim, Eu sou agorafobia. Vai ter uma relação dessa forma, né? Vai buscar trabalho, a empresa hoje, óbvio que as empresas hoje vão buscar e se preocupar muito mais com a saúde mental do seu colaborador, de quem eu tô contratando, certo? Porém, na contramão de todas essas questões, o que você estava dizendo com relação até das substâncias, veja bem, foi autorizado aí agora... o cultivo, né, da maconha. E nós, psicólogos, desde que nos conhecemos como profissionais e desde os estudos, nós sabemos que tem um prejuízo cerebral, né, com relação ao uso contínuo da substância. E em outras questões se defendem o uso. Então, assim, essas vertentes que pra gente tá bem complicado. Então, mas esses conceitos... Eu acompanhei durante a pandemia, tá? E as pessoas que eu conheço que menos absorveram os impactos foram os usuários de maconha, porque eles tiveram uma linha que traz a calma. Por exemplo, tem muitos psiquiatras hoje favoráveis ao canabidiol. Sim. E você seguindo essa linha natural, que não causa dependência ou que causa uma dependência muito mais moral do que benéfica, química. sim. Não, a dependência não é química, é um outro tipo de dependência. Você não acha que esses conceitos, por exemplo, tem um conceito da psicologia Exato. que tem toda uma linha, mas em casos de pessoas que estão... Lógico que um usuário que mora em São Paulo e vive em São Mateus é uma coisa, que vive em Moema é outra coisa, e o cara que vive em Pinhalzinho ou em Borá, que tem 800 habitantes, é outra linha. As necessidades de se desconstruir todas as coisas... Se eu for falar farmacologicamente, né? Pode ser. Então, mas aí assim, a gente Daisy, pessoal, Daisy Moraes, eu não defendo o uso, né? É que a maconha, ela fumada ali, ela tem 2 componentes importantes, né? O THC e o canabidiol. O canabidiol
é o que arruma, é o remédio, né? O que tira a dor de artrite, Sim. de esclerose. Tratamento para Alzheimer. Tratamentos para Alzheimer. E que aí a gente não pode ir contra... Parkinson. Né, a gente não Sim, pode ir contra a ciência e ver que tem gente, inclusive, com autorizações Favorecidas. judiciais para que possam, inclusive, Ok, importar e trazer. perfeito. Né? Outra coisa é o Tá nível de buscando. THC que vai ter no teu baseado e o quão louco você vai ficar. Isso é uma outra questão. situação. Agora, essa não poderia ser uma das substâncias, talvez, né? O canabidiol importado para que... Mas para isso você precisaria desconstruir tudo. Por exemplo, o canabidiol, ele faz muito bem, tá? Para uma certa uma lista de coisas. Para uma certa Sim. lista de coisas, mas é completamente diferente um tratamento de um cara que tem um Alzheimer numa cidade grande, gigantesca, e que mora na roça. Sim. Okay. Você tem essas linhas de tratamento que não são mais verdades absolutas, Thiago. E é isso daí, os conselhos não estão preocupados mais. Nesse caso, eu não entraria profundamente nesse sentido. Não, mas a gente tá eu falando de maconha, exatamente. Mas assim, a gente pode trazer pra mesa outras substâncias. Outras substâncias. Exato. Eu diria que todo tipo de medicamento, as drogas, listas, né, medicamentos, todas essas questões não fazem parte hoje de um tratamento da psicologia justamente por conta de ou uma dependência ou uma realidade totalmente distorcida. Por quê? Como ele disse, as pessoas hoje não buscam mais... põe até no terapia, ok, Rivotril, ok, não sei o quê, ok. Mas aquilo é temporário, a gente sabe que aquele medicamento não vai... Sabe por que não é temporário? Não vai fazer o efeito. Sabe por que não é temporário? Porque hoje o name right do maior time do estado de São Paulo, que é o Corinthians, é Neoquímica Arena. Os maiores anunciantes de todos os veículos de comunicação, desde a internet até o rádio, a TV, são todos produtores de medicamento. Sim. Quando surgiu o genérico, a diferença entre o preço do remédio real e do genérico era uma coisa assim desconcertante. Hoje é quase o mesmo... Não se abrem hospitais, né? Se abrem farmácias, gente. Quase o mesmo viram o número valor. de farmácia por dia. Não só abrem farmácias, como as farmácias estão abrindo nos lugares mais inusitados. Eu conheço 2 lugares que eram postos de gasolina e que hoje são farmácia. Gigantes. É um negócio muito louco, porque na minha época tinha que ter a descontaminação daquele solo. Como é que você coloca remédio em cima de um solo que pode estar contaminado? Agora... E aí virou, e a quantidade de farmácia que está surgindo em tudo quanto é canto, eles patrocinam tudo. Um cara que ficou milionário, se não tá bilionário, foi o cara daquela farmácia aqui, seu vizinho, que só vende remédio genérico, não tem... Ultrafarma? Ultrafarma. A Ultrafarma, cara. Chama o rapaz lá, o cara do Sidney da Ultrafarma. Sidney Oliveira. O Sidney não Oliveira, é publi, é só uma brincadeira. Ele foi o primeiro cara que começou a trabalhar com genérico. E hoje o genérico, ele tá pau a pau com o remédio original. Sim. O que o Serra fez lá para trás, que quebrou o coisa, hoje todos os laboratórios vendem, e vendem muito. E tá no dia a dia. O seu paciente que você orienta, talvez ele esteja com um problema muito pesado, porque ele toma anti-inflamatório e analgésico todos os dias dos últimos 3 anos. A gente não pode ser negligente e dizer para o paciente, olha, se você precisar, você vai precisar procurar um psiquiatra, um médico, né, que te forneça esses medicamentos. Ou, se você já faz uso, eu não vou ser negligente e dizer, olha, para com esses remédios que a gente vai resolver a sua vida agora. Mas aí eu volto numa questão. Chega um paciente na sua clínica. Doutora, perdi o emprego, tô precisando de tô triste, a vida não vale a pena. Depressão. Tô precisando de um remédio. Mas será que ele realmente está precisando de um remédio? Então, exatamente. Ou ele só realmente está triste porque perdeu o emprego? Aí eu vou dizer assim,
Olha só. E aí não é muito mais fácil, muito mais rápido você entupir esse cara de qualquer clonazepam, diazepam, prazolam, esses anos Não, da vida. não. E pronto, Não. do que falar pra esse cara passar 2 anos numa terapia e esse cara nem tem esse tempo. Quer dizer, será que também não tá tendo Você está radicalizando. Você acha que eu estou? Acho. Tá. Acho. Eu também acho. Não acho que seja Não, por esse caminho. não, eu não sou favorável, mas assim, eu imagino que isso aconteça. Essa pessoa tá, enfim, com um problema e acha que uma coisa que vem, uma solução vem na caixa. Mas é isso que eu vou dizer. Aproveite para buscar esse conhecimento, para sair dessa situação. Porque se você quiser uma maquiagem, o salão de beleza vai te fornecer. Se você quiser medicamento, busca um psiquiatra, um clínico geral, seja quem for. Mas se você quiser o fim disso, entender esse processo ou aprender a lidar com esse processo, eu estou aqui. Eu vou te ajudar. A psicologia vai te ajudar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas pessoas chegam no seu consultório com distúrbio definido pela internet? Google. O cara chega e fala assim: Dr. Google. meu filho tem TDAH. Tem bastante. E aí você olha e fala: mas você passou por uma avaliação Eu nem pra posso saber? falar tanto, porque tem muito mesmo. Mas são todos. Eu hoje, meu filho é autista. Quem disse? Às vezes até tem algumas linhas, mas existem autistas e autistas. Sim, às vezes você tá com Mozart sim. dentro de casa E tá achando que é uma... e você tá querendo remédio para ele não ser o Mozart. Pra não ser. Você tá com o Leonardo da Vinci em casa e você tá querendo remédio para não dar. Você tem o Paulo Altran dentro da sua sala e você mata É uma a forma, veia né, terrível de ignorarmos. de avaliação. Porque todos nós carregamos transtornos. E não vou te dizer que não são poucos, cada um de nós. Né? Então, assim, apontar para um transtorno, enfim, do outro, como se ele fosse a pessoa mais errada e diferente do Mas mundo. falar do outro é tão fácil, É horrível. Né? Não, mas é muito horrível. fácil. Não, é horrível, concordo. Mas assim, a gente não se coloca na berlinda, né? As pessoas, eu acho que elas são tão vaidosas que elas, nem para si próprias, elas admitem, né, os seus erros, as suas mazelas. Não admitem. Quiçá pros outros. Você vai chegar pra alguém e falar assim, olha, você eu veja tenho bem. até, Thiago, uma brincadeirinha muito que eu faço, assim. Aí eu digo, você tem... eu tenho vergonha de ser assim, Deise. Eu falo, não tenha vergonha. Vamos cuidar para que você aprenda a lidar com essa sua diferença. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Mas olha que legal, já pensou se você pudesse chegar na sua casa, uma festa de aniversário e falar: oi, papai, esse aqui é meu amiguinho, ele é esquizofrênico. Esse aqui é meu amiguinho, ele é border. Olha, esse aqui... Então assim, por quê? Você vai ter que apresentar assim, as pessoas vão ter que entender e vão ter que respeitar. Porque tá todo mundo calado com os seus transtornos, tá todo mundo... guardaram seus transtornos e só tá de olho naquele que deixa escapar. Né? Porque, eu deixei escapar que eu tomo Rivotril. Antigamente era um preconceito. Nossa, você toma Rivotril, você toma medicamento, você tá com raiva, tá? Daqui a pouco vai... Hoje existem casos, inclusive públicos, a Joyce, a deputada federal, Joyce Hasselman, teve aquele acidente todo com ela, que ela achou que tinha um... E foi resolvido? Eu não sei, afinal, também. Eu não entendi muito bem o que aconteceu eu vou passar ali. vergonha. Então, deixa... Não, mas a gente pode especular. Especular é gostoso. Mas eu vou colocar uma coisa pra vocês que eu comentei com um monte de gente e ninguém percebeu. Ela acordou deitada no chão, com sangue, estava toda destruída. Costela quebrada. Ela foi atropelada por um trem, costela né? quebrada. Era nem um carro. Aí um grupo de haters sugeriu que tinha sido o marido que estava no quarto ao lado. Tá? Um outro grupo sugeriu que podem ter algum inimigo invadido. E refizeram a cena várias vezes, Refizeram né? a cena, ninguém achou nada, as câmeras do bairro não acharam nada. Mas como é que o marido não ouve? Eu conheço aqueles apartamentos de Brasília. Os apartamentos de Brasília são apartamentos funcionais para deputado. O deputado, se ele está conversando num cômodo, o outro não escuta absolutamente nada. Porque foi feito na década de 50 para ter reuniões de lobby ali dentro e ninguém saber. Vamos outra linha.
aqueles apartamentos, nas décadas de 80 e 90, tinham festinhas muito pesadas Privadinhas. e que a hora que fechava a porta, o andar de cima e o andar de baixo não podia ouvir a sabia. gritaria. Mas em algum momento colocaram isso no inquérito? Não, peraí. Foi colocado uma série de coisas e avaliaram o que acontece. A única coisa que ninguém reparou, e eu vi uma coisa e eu fui buscar, foi o seguinte. A hora que estava todo, no Datena, em todos os lugares, ela falou assim, não, eu estava lendo um livro, tomando meu vinho, assistindo um filme, aí a hora que deu a hora de dormir, eu tomei o meu Zolpidem de todos os dias. Ela estava tomando vinho e ela tomou o comprimido, que de repente, se ela esqueceu e tomou 2 doses daquele comprimido, tá? De todo dia, como se fosse uma aspirina, uma aspirina de todo dia. Estarem utilizando os medicamentos como uma muleta para os seus defeitos, né? E malfeitos. E aí, né? quando eu ouvi a palavra com o nome do medicamento, eu joguei no Google Sim. o medicamento. Ah, você não conhecia Zolpidem. Não. Aí eu fui ver a bula. Eu fui ver a bula, porque eu nunca... Olha, tem um monte de gente agora que vai buscar a Zolpidem. Então é fácil. Zolpidem é o princípio do Steel Knox, pra você que não conhece. Isso. Não, busquem e aí o que acontece? Foi meu vizinho que contou, não que eu uso. Deixa eu falar o porquê. Eu durmo, quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho que tomar aspirina ou Tilenol. Se eu tomar Novalgina, eu durmo 1 dia e meio, porque me dá muito sono. E eu durmo com uma facilidade horrorosa. E aí eu nunca ouvi falar em nome de remédios para dormir. E a hora que ela falou, eu olhei e falei, não, peraí. Eu joguei no Google o que era, fui ver a bula. Olha, você também consulta o Dr. Google. Mas eu fui ver a bula, e a bula estava escrito alucinações, desmaios e um monte... O que estava escrito ali, eu falei, se ela dobrou essa dose e tomou um vinho em cima, esta mulher saiu dando cabeçada em tudo quanto é parede e ninguém cogitou isso em nenhuma das entrevistas, Thiago. Ninguém olhou e falou, não, filha, vem aqui. Qual que é o nome do remédio que você toma mesmo? Tá explicado. Aqui, nos efeitos colaterais, tá escrito que é como se você estivesse tomando um chá de cogumelo. Você entendeu? Aí você tomou um chá de cogumelo, tá? Misturou o chá de cogumelo com alguma outra coisa e saiu dando cabeçada e acordou no limbo. Mas costela quebrada... Não, tem momentos da... Thiago, o que essa mulher não viu vindo pra cima? Eu Imagina dos olhos roxos, né? Imagina ela vindo do Bolsonaro olhando pra ela, falando... Mas eu faço o contraponto. Se essa mulher toma um Steel Knox todo dia pra dormir junto com vinho e Rivotril, isso faz parte do ritual dela dormir, se ela tomar 2 sem querer no dia seguinte, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer nenhuma diferença, mas vamos lá. Ela costuma tomar meio. Hoje eu tô um pouco cansado, tomei 1 e tá tomando vinho. Esqueceu e mandou o segundo. E o critério dela é meio. E o de todo... Porque o que ela falou foi o de todo... outra coisa. Na bula tá escrito que é no máximo 30 dias que era pra tomar. Ele leu Não mesmo. pode tomar por mais de 30 dias. Tem o período. O de todo dia. E aí eu comecei a falar com as pessoas... Desculpa, por que a gente tá na Joyce? Eu me perdi. Por causa da parte medicamentosa. E aí eu... comecei a conversar com as pessoas. Mas está sendo uma situação. Eu conheço gente que toma esse remédio, esse Zolpidem, que tá escrito na bula com mês, que toma 4, 6 anos. Então, mas aí não mas olha a diferença na velocidade. Chega para um rapaz... O rapaz vai no consultório e fala, doutora, eu me incluo nessa situação muito. Eu me incluo. Tá abrindo o coração. Não me incluo, porque eu sei do papel que eu tenho como comunicador, eu sei que as coisas que eu tô falando aqui as pessoas vão ouvir, e eu não quero que as pessoas achem que, tipo, tão hipócrita aqui falando com é tudo tão fácil. Eu chego no consultório, eu vou no consultório e falo, doutor, tô cheio de problema, empresa isso, a mãe aquilo, marido isso, não tô conseguindo dormir. Toma aqui esse remédio que pode tomar por um mês, sair de lá com um anos. remedinho. Mas assim, qual que seria Olha, como tá a sua alimentação? Você tem se exercitado? Buscou profissional. Por que você não vai fazer uma academia, vai passear de bicicleta no parque, se cansa um pouco, aí a hora que você chegar em casa de noite pra dormir, o sono vem. Eu não vou... Se ele falar isso pra mim, eu vou sair de lá muito chateado. Porque eu vou querer sair da mesma maneira aí, voltando, fazendo um arremate, com a questão da velocidade, eu vou querer sair do consultório com uma velocidade muito rápida. Porque se eu tiver que cuidar da alimentação, ir pra
academia pra conseguir dormir melhor, isso vai demorar. E se eu tiver força pra sair, né, do lugar e conseguir me mexer, vai demorar 6 meses pra isso acontecer. Você já fez terapia? Então, eu nunca fiz terapia. Você nunca fez. Deixa eu te falar uma coisa. A visão que as pessoas têm da terapia é exatamente isso, essa demora no resultado, né, do tratamento. E muitas vezes, se você está disposto a buscar esse conhecimento, essa cura emocional, psicológica, ou mesmo entender esse seu processo, pode ser tão prazeroso, tão melhor, tão mais gratificante do que um medicamento. Para você, às vezes, entender tudo isso que aconteceu, para que você não tenha que maquiar, disfarçar, tomar um medicamento e, por um período, esquecer daquilo. Às vezes, você entender esse processo que aconteceu com você é muito mais valioso. E talvez mais duradouro, até porque o remédio, em 30 dias, de acordo com a bula, tem que parar. Mais duradouro não, ele vai ser eternamente esse remédio duradouro. há 4 anos. Então, Não sou a favor de remédio, gente. Medicamento eu não. sou. Terapia, medicamento não. Mas esse pessoal tá achando no Google as coisas. Tô indo procurar lá. Eu tenho um monte. Outro dia eu vi todos os tipos de transtorno. Eu tenho alguma coisa de todos. Eu olho e falo, mas já foi isso... avaliado? Já tem carimbo? Eu tenho 3 com carimbo. Eu tenho diagnóstico de 3 com carimbo. Do Google? Não, do carimbo do doutor. Do doutor eu Itiro. Eu tenho 3, Doutor? Itiro Shirukawa, presidente titular da Escola Paulista de Medicina, me carimbou com 3 transtornos de ansiedade. 3, e falo sem nenhum problema sobre isso, porque a gente tá aqui no primeiro quarto do século mas 21. olhando assim, ninguém percebe, né? Agitado, tudo. Eu brincando. Cadê meu remédio? Ó, eu não fui Mas diagnosticado não com foge, nenhum não. transtorno por nenhum médico, que a Lacta me Nossa! identificou. Eu acalmei com chocolate, irmão. Eu tô bacana. A Lacta falou, ó, o seu transtorno é curado com chocolate. Pudim de leite fechadíssimo. Que, aliás, também libera uma... serotonina incrível e você fica feliz da vida. Sim, exatamente por isso. E a gente vai falar também... A gente tá brincando, obviamente, a gente tá brincando. Que é claro, isso que as pessoas precisam buscar. Muitos estão buscando só trabalhar, pagar conta, obrigação, isso, aquilo, tal. Precisa-se também ter a atenção para o seu descanso, para o seu prazer, né, para o seu lazer. É muito importante para o desenvolvimento psíquico de qualquer pessoa. Bom, gente... Bom, depois dessa, só faltou o telefone e onde a gente te acha. Quais são os seus 3 transtornos. Depois, quando a gente cortar, eu te conto. Mas Não, olha, a gente quer saber também. Os seus amigos estão querendo todo saber. mundo vai querer Pra saber gente agora. Pra gente aprender a lidar com você, pra não ter problemas. Conto, depois Não, e quando desligar a Maurício, câmera, eu conto. prometa. Busque terapia. Para com esse negócio de ficar buscando na internet. No chocolate, na caixa de bombom. Na internet. Não, eu tô brincando porque eu acabo procurando todo mundo. A gente tava conversando antes de começar sobre haters de internet que sempre existiram. É que antes da internet dava trabalho ser hater. Você tinha que pegar e fazer um cartazinho e ir atrás da pessoa pra xingar a pessoa. e gastava com ônibus, com táxi. Nem tinha Uber, era uma tristeza. Carta, né? Mandava carta, até chegar, você já tinha passado a raiva. Tá. Não, mas eu falei brincando, é verdade. Se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, Sim. sobre a área que você atua, Sim. sobre as suas especialidades, como é que faz pra te achar? Onde é que você tá? Estou na Vila Formosa agora. Aqui em São Paulo. São Paulo. Próximo ali do Shopping Anália Franco. Aqui próximo ali, dona da França. Zona Leste. Rapidinho. Zona Leste. Posso fazer propaganda, não? Mas... Totalmente. Perto do Flow. O pessoal que for dos podcasts ligados ao Flow tá do lado do consultório. E aí temos também o atendimento presencial e online, tão bom quanto presencial. Em qualquer lugar, não precisa nem estar na Vila Exatamente. Formosa. Mas que feio. Quê? Não, é ao contrário. A gente tá fazendo um podcast, um produto, para que a informação chegue a mais pessoas. Nós temos que falar que, embora eu deteste, a gente tem que falar que o online é sensacional, resolve o seu problema, vai procurar que vai dar certo. Eu gosto mais do online do que do presencial. Não, mas não são todas as pessoas que se adaptam
Porque o ambiente influencia muito, Eu sou. a privacidade influencia muito, né? Então, assim, para algumas pessoas tem sim uma dificuldade. E aí você vai estar lá falando, por exemplo, do seu relacionamento, que o seu marido fez isso ou aquilo, e o cara tá lá escutando atrás da porta. Então, existe sim muita dificuldade. Então, Vila Formosa, telefone. Vila Formosa, Endereço. 3459-6164. E também tem o nosso Rede WhatsApp. social. Redes sociais DMS Psicologia. No DMS. Instagram. Dado Maurício Silva. Vai, DMS de Deise Moraes Salute. Psicologia Deise é Moraes Salute. no Instagram. É isso. Tem esse livro, Mulheres Invisíveis. Mulheres Deixa eu só falar um pouquinho. Invisíveis é da editora Conquista. Exatamente, Editora Conquista. Nós fizemos aí com parceria muito mais profissionais, tanto psicólogos como advogados. Por conta de feminicídio, né? Todas essas questões aí que veio numa maravilhosa hora. Infelizmente, foi numa boa hora, né? Por conta da pandemia, os feminicídios, tudo. Então tá bem aí. Mulheres que não têm condições de buscar uma terapia. Não podem fazer uma terapia online. Meu Deus, e agora como eu encontro uma ajuda? Como eu faço? Essas mulheres têm um acesso ao livro, né? Vou mostrar pra vocês aqui. E aí- o livro foi formado por vários terapeutas. Várias profissionais, psicólogas e advogadas. Então, assim, esse assunto está muito bem abordado dentro do livro Mulheres Invisíveis. Aliás, eu tava dando uma passada de olho. Eu tenho uma pessoa que desfilava na mesma escola de samba que eu. Sim, A Adriana Caramelo tá sim. dentro do livro também. Exatamente. E a gente... Parceiraça, né? passou. Sempre. Faz um tempo. Eu mudei de escola de samba, acho que faz anos que eu não vejo a Adriana Tá aí, nos tem vários ensaios, mas temas. eu... Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho a sensação que a conversa de hoje foi um grande índice. A gente elencou um monte de coisa que deveria ter mais um programa de 1 hora pra gente falar sobre cada uma delas. Precisava. Eu acho que a verdade. gente precisava meio que Mais. nichar Sim. essas coisas e falar de uma coisa pra que só. eu também- Vamos ver se a gente marca uma... Para que eu também possa trazer de uma forma mais direta, né? Porque a gente acabou abordando um conteúdo muito extenso. E a psicologia hoje, ela pode contribuir, né, dentro dos lares, assim como nas empresas, individual. Talvez de muito muita mais do que forma. antes, com certeza. Muito. mais do que antes. Eu acho que a grande Muito. solução daqui para frente, depois dessa reestruturação mundial, vai ser a parte mental. Imagina que no futuro a sua empresa vai te dar um vale transporte, vai te dar um vale refeição e vai te dar um vale psicólogo E também. um vale academia, pra você poder manter. Aliás, Já nós tá da sendo. DMS temos o DMS Empresas, que é exatamente, né, essa é o nosso trabalho. Mostrar para as empresas que eles têm o acesso. Então, os colaboradores, eles têm da DMS como se fosse um convênio com essa empresa e pode ser descontado tanto no Olerite ou a empresa pode pagar faturado. Bacana. Então, hoje a gente faz esse trabalho. Olha só que bacana, o seu psicólogo retido na fonte. Olha só que maravilha. Gente, façam terapia. Terapia é maravilhosa, é transformador. É muito bom. Bom, gente, vamos encerrando o Foi nosso ótimo, programa eu de hoje. agradeço. Espero Obrigado, eu tenho a Thiago, sensação obrigado que eu por ter contribuí muito participado mais do que eu comigo. ajudei, mas eu tô muito feliz. Eu agradeço muito pelo convite, viu, gente? Eu comecei com essa história de podcast porque eu fui entrevistado por você o ano passado e aí as pessoas acabaram me levando a essa linha. E hoje foi um prazer. Obrigado Igualmente. por ter E participado todos comigo. muito, né? Todo o seu público, vocês, a sua equipe, todos convidados a conhecer a DMS Psicologia. sim, o pessoal na Vila escrevendo Formosa. aqui no Tá? deixando os Já comentários, acessa a aí gente manda pra Tá, O ela, com nosso certeza. Instagram, Manda. DMS Psicologia, para conhecer um pouco do meu trabalho. Mas é pra ir pra terapia, não é pra ir pedir remédio. Não, remédio não. Então tá bom. E Muito obrigada. Tchau. que bom. Um carinho, Encerrando. muito obrigada. Tchau. Muito Bom, obrigada. então, gente, com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China, nós estamos encerrando mais um O Papel da Política. Hoje, muito obrigado, Deise, por ter Eu que agradeço. nos elucidado uma série de coisas aqui. E nós estamos mais encerrando. Até a semana que vem. Agradeço. Até semana Tchau. que vem. Boa noite. Tchau, tchau.